Se você chegou nesse vídeo e nunca pintou com espátula e quer aprender e quer saber um pouquinho mais sobre ela, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como você pode trabalhar em inúmeras coisas que você pode fazer com a espátula e sem o pincel. Mas eu posso te dizer também que elas são unidas. O pincel e a espátula também podem trabalhar juntas. Como? Eu vou te falar como eu vou fazer isso. Oi, eu sou Damares, sou artista plástica há mais de 20 anos. E nesse vídeo eu quero te mostrar um pouquinho mais sobre o mundo das espátulas. Porque as pessoas falam muito de pincel, como pintar a tela com pincel, mas quase não menciona como pintar uma tela com a espátula. Para que serve, como você vai utilizar, de que forma vai utilizar, por que ela tem uns formatos diferentes, lembra muito as espátulas do pedreiro, né? Então a gente vai trabalhar com elas de uma forma que você veja o quanto que é prazeroso também trabalhar com as espátulas. Agora eu vou te mostrar algumas espátulas que eu tenho aqui, como você pode utilizar elas, para que serve, de que forma você vai utilizar e os modelos que tem no mercado. Eu não tenho todos, porque tem muitas outras espátulas que também eu não tenho, e as que eu tenho aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre elas. Eu vou pegar cada uma delas aqui. Essas são as espátulas de cabo de madeira com a parte de metal. Então, os modelos que eu tenho são esses aqui. São esses modelos aqui. Aí você me pergunta, para que tanta espátula? Por que você utiliza tanto modelo de espátulas? Não basta só uma? Depende muito da pintura quando você estiver trabalhando com elas. Esse modelo de casaril que eu pintei com a espátula. O quê? Fiz o fundo primeiro e depois eu trabalhei essa parte toda rústica, que é um trabalhado como se fosse uma pintura falhada, que eu falo que é pintura que tem falhas. Então eu trabalhei muito com as espátulas menores, que eu fiz detalhamento dele. E posso trabalhar com as maiores? Posso. A espátula, ela tem o mesmo trabalho do pincel. Se eu utilizo um pincel menor, espaço menor, pincel menor. Espaços maiores, pincel maiores. Então, a espátula na pintura é a mesma técnica. Se você tem um detalhe muito pequeno, a espátula menor vai te ajudar muito. E se você trabalha num quadro, numa pintura muito maior, a espátula maior vai te ajudar também melhor. Então, essas espátulas aqui são um pouquinho mais caras, não que é impossível de você comprá-las, mas pode fazer como eu, daqui a 3 em 3 meses eu compro uma. Então, dá muito bem para você ir se organizando, comprar uma, depois vai comprar outra e outra. Tem que ver também a sua necessidade. Não compra por impulso, porque achou bonito ou porque quer ter um número de espátula em uma quantidade grande. Compra realmente se você for utilizá-la. Pensa no que você for fazer e compra. Mas se não for trabalhar com ela, não coloque ela como um enfeite no meio do seu trabalho. Substitua essa vontade por uma tinta ou um pincel, que vai ser muito útil e bem-vindo para você. Esse formato dela aqui é justamente para você segurar com a mão aqui. Por quê? Na hora que você vira para a tela, eu vou colocar um exemplo aqui minha mão. Na hora que você vira para a tela e você está segurando e você for fazer esse trabalho, se você não tiver esse espaçozinho aqui, fosse reto, vamos dizer que eu seguro aqui, o que ia acontecer? Você nunca ia conseguir encostar a espátula na tela. Por quê? Porque você não tem esse espaço para sua mão, e exatamente essa curva que é a que vai na tela e você consegue fazer um trabalho. Então, a mesma forma é quando os pedreiros estão colocando lá aquela massa, trabalhando com... Eu não sei bem o trabalho, o mundo deles não, mas quando está fazendo aqueles trabalhos lá, que eles colocam, eles precisam dessa curvinha para quê? Para que a mão não fique, né, tendo atrito ali na parede e impedindo que eles façam o trabalho deles. A mesma coisa somos nós, pintores. Então, nós precisamos dessa curva e quem fez essa curvatura aqui aumentou um pouquinho, porque antigamente era um pouquinho mais baixo, não dava para a gente trabalhar direito, e agora eles pensaram um pouquinho melhor e fizeram uma curva melhor para a gente trabalhar. Então, essa espátula maior, o que você vai fazer? Como é que eu trabalho com ela? Passo assim, a tinta vem aqui em cima? Depende muito do que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com a parte traseira da espátula. Então, você pega a tinta nessa parte aqui, porque é essa parte que você quer usar. Então, você vai pegar e vai utilizar a lateral que você quer. É essa? Então, você vai pegar com esse lado
e vai virar, ou então vai virar e vai passar. Então, conforme o lado que você for utilizar, você vai usar o lado da espátula. Para você entender, eu posso só ficar exemplificando aqui, você pode ficar tentando imaginar como é que eu vou fazer esses trabalhos, para você ficar tranquilo hoje mesmo. Daqui a pouquinho eu vou fazer um trabalho aqui, para você ver como você pode trabalhar com essas espátulas, fazendo alguns exemplos. Vou dar um exemplo agora da espátula. Se você colocar a tinta aqui do lado, né, vamos dizer aqui, que eu quero fazer, eu falo muito nas minhas aulas com meus alunos, né, trabalhar com o pincel zero. Trabalhar o pincel zero, eu falo, pega o zero e faz uma linha reta. Mas as pessoas que não têm, que estão iniciando o trabalho, vai tentar fazer uma linha reta, automaticamente ela vai o quê? Vai tremer e não vai conseguir, vai se estressar, vai desinteressar do trabalho dela e vai sair imediatamente da frente da tela. Mas eu tenho uma solução com a espátula. Você coloca a tinta na lateral e faz a linha reta. Então, para quem não tem firmeza na mão, ou não tem paciência, ou ainda não consegue, a espátula ajuda a fazer a linha reta. Sabe aonde? Aqueles mastros do barco, quando tem para cima, que é muito fininho e com o pincel, se a pessoa tiver muito tempo na pintura, ela consegue fazer aquela linha reta facilmente. Mas se estiver iniciando, faça com a espátula, que vai te dar uma tranquilidade muito grande. Todos os meus trabalhos que eu faço, particularmente eu gosto de trabalhar muito com os pincéis, né? Eu gosto de trabalhar com as técnicas, fazer detalhamento, não com a espátula, não faça isso, mas eu dou preferência à pintura com pincel. Com a espátula eu não gosto muito, porque fica o quê? A questão de eu pensar duas vezes. Eu quero trabalhar com a espátula, eu vou trabalhar num único quadro, mas eu vou fazer o quê? Vai acontecer o quê? Eu vou gastar muita tinta. Porque a espátula, ela carrega muita tinta. Não tem como você fazer algo igualmente ao pincel. Matizar, diluir, né? Alisar aquela tinta ali, então você distribui. Com a espátula não, você vai fazer um trabalho em alto relevo, então você quer que algo fique ali visível, então você tem que pensar, eu quero trabalhar com a espátula, vou gastar muita tinta, então você já vai consciente que você vai pintar um quadro e gastar muita tinta, né? A não ser que você faça um trabalho que eu vou mostrar daqui a pouco, como você trabalhar com um fundo rústico e em cima com um pincel, e aí você não gasta tanta tinta. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Se você quer trabalhar um pouquinho com um diferencial na pintura, fazer uma pintura mais rústica, você trabalha com espátula, mas já consciente que você vai gastar um pouquinho mais. Então, você pode estar até pensando assim, mas essas espátulas são um pouquinho caras e aí eu não vou ter como comprá-las, mas aí eu te dou uma solução que você pode sim trabalhar com espátulas, mas em conta, sem ter nenhum problema, porque tem as de plásticos, também tem de todos os tamanhos, formatos, tem também essa curva aqui anatômica que você pode pegar tranquilamente e fazer teu trabalho. Tem essa outra mais fininha aqui, você vai fazer teu trabalho tranquilamente, e tem essa aqui também, da mesma forma da outra que eu faço, que é esse formato aqui que você vai segurar com a mão. E tem essas retas aqui, aí você me pergunta, mas essas são retas, e aí, como é que eu vou fazer? São aqueles trabalhos mais manuais, que você vai fazer a aplicação da massa, vai fazer a aplicação de cola, é mais para misturar tinta. Então, você não vai trabalhar tanto. E essa aqui é mais para fazer detalhe, quando você quer fazer corte. Também é bom para fazer linha reta. Então, você vai achar, sim, uma utilidade para as espátulas e vai ficar tranquilo quando for trabalhar com trabalho rústico. Então, eu te dei essas opções das espátulas de cabo de madeira e metal e essas aqui de plástico, que é mais acessível, e esse kit aqui, ele vende junto. Então, você pode comprar um kit completo, né? Uma cada uma, a outra não, você tem que comprar uma a uma. Para você entender um pouquinho mais sobre a pintura, essa pintura que eu estou mostrando aqui desse floral, eu fiz o fundo dela toda de pincelado, né? Fiz com pincéis, né? Eu fiz as tonalidades, e a flor em si eu fiz toda espatulada. Não teve técnica de pincel de forma alguma.
foi toda em espátula. Você nota que ela ficou rústica, ficou um floral rústico. Então, se você é apreciador de pinturas assim, você vai se dar muito bem com as espátulas. Mas se você não gosta, você pode variar um pouquinho as suas pinturas e sim trabalhar com vários tipos e estilos de pinturas. Agora eu vou te mostrar um pouquinho na prática para você entender, porque eu também gosto de fazer trabalhos falando, né? Mas tem pessoas também que gostam de ver na prática como é exatamente que faz. Então eu vou te ajudar um pouquinho aqui nesse vídeo mesmo, como trabalhar com as espátulas e você vai entender um pouquinho melhor. Agora eu vou te ensinar aqui na prática como você pode fazer utilidades com as espátulas e que formas você pode tomar com elas e pode ser fácil de trabalhar. Eu fiz 3 cartõezinhos aqui. Se você é novo por aqui, eu tenho um trabalho feito desse cartão, como você pode preparar. Tá aqui no canal e você pode aprender como faz esse cartão. Ele é papel Paraná com base acrílica. Lá você vai aprender passo a passo de como preparar esses cartões aqui para você trabalhar e depois, se você tomar uma decisão, você pode trabalhar nas telas. Então, você pode fazer trabalhos como se fosse testes e depois se você decidir, você vai lá para a tela e faz os seus trabalhos. Eu coloquei algumas tintas aqui, não é que eu vá utilizar todas, mas reaproveitando tinta, que eu fiz um outro trabalho aqui no canal mesmo de uma paisagem na roça, uma casinha na roça. Então eu fiz aproveitar essas tintas para fazer o trabalho como demonstração aqui para você. Aqui a base acrílica, no caso, é massa corrida. Posso trabalhar com ela? Posso. Essa massa aqui é aquela que os pedreiros usam para fazer trabalho de emassar a parede, para lixar e depois vir com a tinta por cima, que não é diretamente no cimento, né? Então, eles trabalham com essa massa aqui primeiro e depois eles fazem o trabalho deles. Então, ela foi útil para mim para trabalhar dessa forma também. Então, você vai pegar a espátula, dessa forma aqui, você vai pegar a massa. E aí, você vai aplicar da forma que você achar que deve, porque trabalho de fundo com textura, com massa, você faz a sua textura, você faz a sua identidade, então você vai criando. Então, assim, para você entender melhor, eu gosto muito de fazer isso, deixar esses relevos, né? E depois eu vou alisando para as laterais, deixando falhas, né? Não preciso cobrir tudo, não. Vai ficar o fundo aparecendo também. Então, eu faço essas falhas aqui e aí eu fiz um trabalho de textura. Como fica depois que seca? Eu tenho um trabalho aqui para você ter uma ideia de como é trabalhar com textura na tela. Então, eu fiz essa textura, ó, ficou tudo duro aqui. Mas aí depois eu vou trabalhar com um desenho e posso trabalhar com florais, posso trabalhar até mesmo com casaril e marinhas, que fica excelente nesse fundo com trabalho. Então, ele fica todo aqui assim, ó. Fica todo com alto relevo. Então, fica texturizado. Esse tipo de técnica aqui, particularmente, eu gosto muito. Agora, eu vou pintar aqui uma flor, né? Fazer um floral, para você ver como é que faz com a espátula. Então, eu vou pegar essa mesma espátula aqui e vou pegar a tinta e vou fazer uns trabalhos de fundo. Para você ter uma ideia, quando eu peguei a tinta e vim alisando, olha como ficou essas texturas falhadas aqui. Essa mesma forma utilizamos no casaril. Então, você pode fazer o quê? Pintar todo o teu fundo com pincel, né? E depois trabalhar, é só para você ter uma ideia de como é começar a pintar sem o pincel. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o pincel, fazer esse fundo, né? Para depois eu trabalhar com a textura de tinta e espátula em cima. Aí eu vou fazer o quê? Um floral. Então, eu vou trabalhar aqui com fundo. Como é uma pintura rústica, é uma pintura que eu posso trabalhar de forma aleatória, eu posso fazer pinceladas, eu posso fazer movimentos, eu posso fazer reto. Então, você decide como é que vai ficar a tua arte rústica, porque o rústico ele não exige tanto da pessoa. Eu digo muito para os meus alunos, o rústico é assim, o certo, o errado é certo.
Então, quando tá errado, sair de forma errada, então tá certo, que é o modo de fazer uma pintura rústica. Então, eu vou trabalhar aqui. Eu vou pegar um pouquinho de branco, fazer um lado mais claro e um lado mais escuro. Pronto, eu fiz aqui o meu fundo. Esse papel aqui, esse papel aqui eu colei ele aqui nessa base de vidro com fita crepe. Então, você pode prender esse papel da forma que você achar melhor para fazer esses testes. Quando você trabalha com tinta, você tem que ter o EcoSolve. O meu EcoSolve eu preparo ele e coloco aqui dentro desse batedor, mas você pode colocar também num copinho, daqueles de extrato de tomate ou copinho de papinha, né, aquele vidro de papinha. Coloco também um pouquinho de óleo na espátula, vou aqui na tinta, né? E aí, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer florais, eu apertei, puxei e vou fazendo. Não é uma rosa, é uma flor. Então, eu vou fazendo o trabalho dela. Então, se eu quero a tinta desse lado, eu peguei ela do lado oposto. Se eu quero do outro lado, eu vou e pego. Você trabalha também com espátula, você consegue fazer belos trabalhos. Então, fica às vezes assim, parecendo que não dá para entender nada, mas na verdade fica um trabalho também muito bonito, particularmente. Agora com branco, eu vou dar alguns detalhezinhos e agora eu vou fazer a parte de folhagem. Nota-se que eu usei a espátula de bico arredondado, ela me ajuda muito para trabalhar, mas se você tiver essa de bico mais afiladinho aqui, não tem problema também. A cor que eu usei para fazer essa florzinha foi o vermelho da China da Corfix. Agora eu vou pegar o verde oliva da Acrylex e o verde BCE e vou fazer a parte das folhas. Então, eu toco e puxo. E aí, o biquinho da espátula já ajuda, a pontinha já ajuda a fazer uma bela folhagem. Então, eu puxo aqui e posso fazer tranquilamente as folhagens. Eu boto alguns detalhezinhos. E depois eu posso fazer o quê? Vou pegar nessa lateral aqui, né? Pego a tinta dessa forma. E posso fazer alguns detalhes. Na tela não vai sair o fundo, né? Diferente, porque aqui é papel. E aí eu posso fazer alguns detalhes aleatórios. Muito cuidado com o carregamento de tinta, para não ficar muita tinta. Então, eu fiz o quê? Uma pintura rústica. Pintura rústica, ela não tem muito mistério, não. É você fazer esse tipo de trabalho, finalizar com ela, dessa forma, fica muito bonito. Então, você pode criar uma pintura, né? E dizer, essa pintura foi minha. Então, essa foi a pintura com espátula e fundo pincelado com o pincel. Agora, eu vou trabalhar no casario. De que forma eu posso trabalhar com casario? Eu vou usar essa espátula aqui, ela tem esse formato dela. Aqui ela vai e dá a pontinha para a diagonal. Ela me ajuda muito no que? Quando eu quero trabalhar dessa forma aqui. Se você não tiver esse tipo de espátula, ficar ruim para você, você pode utilizar essa também. Não tem problema, você pode utilizar essa aqui também, mas você tem que ter controle ao carregar sua tinta na espátula. Vou fazer uma parede mais clarinha para poder trabalhar com esse contraste aqui nela. Então, eu vou pegar, posso trabalhar com o fundo todo espatulado. Aqui eu vou deixar assim,
nessa parte. Posso ir trabalhando já com as tonalidades, fazendo textura. Você coloca a tinta e vai fazendo a aplicação dela, sempre dando os puxãozinhos, né? Porque você coloca a carga da tinta, ó, posso acertar aqui, lembra daquela linha reta que eu falei com o pincel? Eu posso acertar o canto aqui da casinha. Se você tiver dificuldade para fazer isso com o próprio pincel, você pode fazer com a espátula. Então, tem certos lugares que essa aqui vai me ajudar. Então, eu vou pegar a carga daqui e vou passar com o menorzinho. E posso dar um movimento aleatório. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz a parte do muro, né? Você trabalha com a espátula que tá trabalhando e vai usar de novo, você vira ela para cima, assim, e aí você não tem o perigo de borrar sua pintura. Agora, eu vou trabalhar na parte da casinha aqui, na parede dela. Vou pegar um pouco de branco. Eu tô trabalhando com nápoles e ocre. Então, essas pinturas aqui são aquelas pinturas rústicas, né? Então, eu posso trabalhar um espatulado do começo ao fim. Mas você percebe que eu tô utilizando muita tinta? Você também vai utilizar. Por quê? Porque eu tô trabalhando desde o início, não fiz fundo com pincel, que é para você ter ideia de que é possível trabalhar somente com a espátula. Vou pegar aqui o sombra, fazer essa basezinha de baixo. Muito interessante você ter vários estilos, não se prender só em um. Vou fazer a linha aqui para dividir e posso puxar para cima com muito cuidado e depois eu vou misturar, não matizar. Eu vou misturar esse fundo aqui com a pincelada, a espatulada, né? Que eu tô dando. Tá saindo uns pigmentos vermelhos, porque tá, na hora que eu tava utilizando a flor aqui, eu puxei no branco o vermelho, mas não tem problema. Quanto mais textura, mais rústica a pintura que você estiver fazendo, você pode ficar tranquilo em relação às cores, que é você que vai mandar na sua cor que você vai estar fazendo. Rústica, não é uma pintura acadêmica, que exige muito de você. Então, você pode ficar tranquilo trabalhando nesse tipo de pintura. Vou fazer aqui no cantinho, coloquei a tinta aqui na ponta, se tiver demais eu tiro esse excesso, vou e pego uma quantidade certa e venho fazendo o detalhe aqui. Como eu trabalharia com a espátula de bico? Eu vou trabalhar com a lateral dela, eu não vou trabalhar com o corpinho dela todo, eu vou trabalhar com a lateral. Então, eu coloco e vou puxando. Acerto aqui os contornos que tem, né, da porta. Aí, eu passei dentro aqui, onde eu ia trabalhar. Eu posso retirar para poder lembrar que eu tenho que trabalhar aqui dentro. Vou pegar o branco e um pouquinho do sombra natural e sombra queimada. Vou fazer essa partezinha aqui de dentro. Aqui é mais detalhe, né? Então, você tem que ter um pouquinho de paciência, mas só de pensar que seu trabalho vai ficar lindo, você consegue fazer esse trabalho aqui tranquilamente. Tranquilamente, né? Não pode estressar em nenhum tipo de pintura. Isso aqui é a parte que fica da lateral da porta, né? A porta não é só uma linha. Então, eu já tô trabalhando aqui dentro. Então, eu coloquei a tinta, agora eu vou puxar aqui dentro, para o lado de dentro. Eu vou trabalhar na parte daqui, de cima. Olha como a espátula de bico, ela ajuda muito na hora que você quer fazer esses detalhes, né? Não é só com o pincel que a gente pode pintar, a gente pode pintar com a espátula também. Agora, eu vou fazer a porta.
Eu vou ter esse azul e vou trabalhar com as partes escuras aqui. Fiz uma tonalidade azulada, né? Porque tá escuro, eu vou fazer um contraste ainda claro aqui em cima. Agora eu posso pegar o amarelo Nápoles e vir trabalhando nessa porta. Muito cuidado aqui com esse cantinho aqui, que é onde começa a porta. E aí você vem puxando, posiciona o canto e puxa. Vou trabalhar com a parte desse lado aqui, você também tem que lembrar de luz e sombra, né? Aonde tem o ponto de luz, esse lado aqui bate mais luz, então fica mais um pouquinho claro. Você pode virar a tua espátula, não tem problema. Eu tô fazendo somente a aplicação da tinta e eu puxei aqui só para você ter ideia de como vai ficar. E aí eu vou depositando a tinta e aí eu vou trabalhar com o desenho que está sendo feito. Faço esse contorno aqui. E agora eu vou puxar para dar aquele efeito de porta. E de baixo para cima. Agora esse cantinho aqui, o ideal é fazer com esse que é arredondado. Faltou um pedacinho aqui da parede. Você pode agora ir por fora para acertar a porta, né? O canto dela. Na hora que você posiciona, você consegue fazer esse movimento aqui. Agora eu vou trabalhar aqui no chão. Calma que eu ainda vou fazer essa partezinha aqui. Tá parecendo um sol aí, um fogo entrando. Vou pegar a espátula de plástico, posso trabalhar com ela também. Não vamos esquecer, né, as espátulas que são mais em conta para trabalhar. Sendo que aquelas outras elas são bem precisas por serem tão fininhas, né? Eu trabalho com ela tranquilamente, mas com essa daqui também eu posso trabalhar. Então, eu vou fazer a parte do chão aqui. Vou pegar um pouco mais de branco, acabou. É isso aí, eu coloquei uma carga de branco, tô pegando mais e pintura espatulada, vamos lá na quantidade de tinta. Por isso que esses quadros são até um pouco mais caros que os outros, mas o pessoal às vezes não entende. Por que que eu vou dar tão caro num quadro desse? Você já perguntou para o pintor, né, para o artista, quanto que ele gastou de tinta nesse material, nesse tipo de trabalho? Gasta demais. Não desvalorizando as outras pinturas, mas gasta muita tinta. Então, eu troquei de pincel agora aqui para fazer os detalhes. Peguei aqui o sombra queimada, porque eu vou fazer o quê? A parte de sombra, né? Aqui a parte tá mais escura. Canto do muro aqui da parede da casa. Então, eu faço essa textura aqui até uma certa parte. Agora eu vou trabalhar com os verdes. Vou fazer o que aqui? Uma vegetação. Batidinhas também, fazemos batidinha com espátula. Você não sabia, né, que fazemos também com elas? Podemos fazer. Vou fazendo toda a batidinha aqui, cobrindo essa área. Não vai ser retinho, vou passar um pouco. Como se ela estivesse pegando aqui o canto da parede. E posso descer com ela até aqui. Agora eu vou fazer um contraste com o amarelo. Com o branco. Dando os pontos de luz em cima. Eu parei um pouquinho aqui porque eu quis mudar o ângulo da luz para você olhar melhor. Tava dando muito brilho e você não tava conseguindo visualizar com certeza aí a pintura. Agora você vai ficar com a finalização aqui e você vai ver melhor o trabalho que foi feito.
Então, ainda estou fazendo as batidinhas aqui com o branco. E posso também pegar um pouquinho do vermelho e colocar em alguns lugares, como se fossem umas florzinhas. O amarelo. E a vegetação aqui em cima tá feita. Então, esse é o trabalho feito todo espatulado. Você viu a quantidade de tinta que utilizamos. A base acrílica aqui, eu tô tocando, ó, já tá secando. Não muito, mas secou um pouquinho, né? O suficiente. Minha mão ficou suja, é normal. Você sujar, você vai limpando depois, né? Mas o importante é você manter a organização do teu trabalho. Sempre fazendo a manutenção de limpeza, né, dá trabalho, mas é muito melhor você ser organizado. Então, esses trabalhos aqui, que eu posso utilizar mais ainda com a espátula, você pode usar cola, aquela cola cascurês, né, muitos trabalhos são feitos com ela, e areia, aquela areia que coloca em vaso, nós chamamos de areia de passarinho, que você pode misturar as duas e vai dar uma textura muito legal. O que você vai fazer? Você vai botar a cola, vai botar areia dentro da cola, misturar e passar aonde você quer. Por exemplo, se você pintou um vaso, quer fazer uma textura de areia, ou até mesmo uma praia, você quer fazer uma textura ali, e aí você coloca a cola e a areia. No outro dia vai estar seco, só vai aparecer a areia, porém ela vai estar bem grudada. E aí você pode fazer esse outro tipo de trabalho. Essas foram as opções que nós podemos fazer com a espátula. Se você não teve conhecimento, agora você já sabe o que você pode fazer com a espátula. Então, eu apresentei para você na prática como utilizar as espátulas e o que pode ser feito. Então, eu mencionei para você a forma como você pode fazer aplicações de textura. E também mostrei para você como utilizar a união do pincel e da espátula também. Eu fiz o fundo dela aqui, mas eu iniciei com a espátula e você viu como foi feito. Então, para fazer um floral, eu acho bom você fazer o fundo com o pincel e trabalhar com a espátula. Já a parte desse casario, eu fiz do início ao fim espatulado. Então, você viu como é feito os trabalhos com a espátula. Pode ser feito sim trabalhos com a espátula do começo ao fim, mas claro, você vai ter que pensar 2 vezes se você quer gastar muita tinta, porque gasta muita tinta. Então, se você gostou desse trabalho aqui, eu tenho um curso aqui na descrição do vídeo. Você acessa o link e você vai conhecer um pouco mais de outros estilos de pintura que eu ensino também. Você pode aprender lá sobre os materiais, entender um pouco mais sobre ele. Qual é a promessa do meu curso? É transformar foto em pintura. Você não precisa ficar preso àquele estilo de pintura ali e tentar fazer uma réplica dela. Você pode sim pegar uma imagem bonita que você fez numa viagem e retratar essa imagem como uma pintura em tela e recordar ela como uma arte. Você aprendeu aqui fazer este estilo de trabalho, mas lá você pode aprender a fazer outros estilos de quadro. Esses quadros que estão aqui estão todos nesse curso. E aí você vai aprender ele passo a passo, eu não escondo nada, e você vai aprender muito mais sobre a pintura. E quero agradecer muito a sua presença, e se você ficou até aqui no finalzinho desse vídeo, muito obrigada porque você se interessou sobre a arte. Parabéns, você é um novo artista só o fato de você assistir até o final. E espero muito que você tenha gostado mesmo. Se inscreva no canal, dá o seu like, aciona o sininho para você receber vídeos como esse em tempo real. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, para eles também terem conhecimento da pintura como você teve agora. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!